Olá, muito boa tarde. Hoje temos connosco o Dr. António Maia Gonçalves, é médico e doutorado em bioética. O pretexto da nossa conversa é, desde logo, a atualidade marcada por tantas questões que se levantam, onde a técnica e os progressos da medicina vão lançando desafios também no plano ético. Um tema a que não é alheio também o livro Reanimar, da sua autoria, e que condensa precisamente todos estes desafios. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Escreveu este livro Reanimar, que tem a particularidade de ter uma interrogação. É uma pergunta que se faz. Valerá a pena reanimar? Porquê é que colocou a questão nestes termos? Antes de mais, muito obrigado por me receber. Reanimar, eu trabalho em cuidados intensivos e qualquer situação em que haja uma paragem cardiorrespiratória a nível hospitalar é ativada a equipa de emergência e nós vamos avaliar a situação, se reanimamos o doente ou se não reanimamos o doente. Obviamente há situações que são clinicamente irreversíveis e, portanto, nesse contexto não valeria a pena reanimar os doentes todos. A questão é que muitas vezes não é clara a decisão se a situação é totalmente irreversível ou não. E pronto, e põem-se questões éticas importantes, se devemos reanimar os doentes todos ou não. Eu creio que estamos numa fase em que reanimamos. Repare que a medicina é cada vez mais defensiva e, nesse contexto de uma medicina defensiva, os médicos tendem a reanimar tudo. É quase um impulso, não é? Um médico que, à partida, salva as vidas, não é? Trata as doenças e cura, sente o impulso imediato por manter a pessoa ligada à vida. Mas um médico tem que ter alguma atitude racional e cientificamente correta e clinicamente correta, que é, não se vai reanimar uma situação em que o doente não tenha reversibilidade clínica. Porquê? Porque isso configura aquilo que se chama obstinação terapêutica, que é, se o doente não tem reversibilidade, não tem reserva fisiológica nenhuma para depois sobreviver objetivamente, podemos prolongar ou mascarar a morte durante 12, 14 horas ou 20 e tal horas, mas à custa de um dispêndio enorme de recursos técnicos e de um sofrimento muito importante à família, sem benefício objetivo, obviamente, para o doente e para a família. Portanto, há que ponderar muito bem se reanimam todas as situações ou não. E há tempo para dialogar com a família estes casos? Às vezes isto são questões de minutos ou de segundos. Numa situação de emergência, quando chega a equipa de emergência dos cuidados intensivos, não há tempo para dialogar com ninguém. Há tempo para ir começando as manobras de reanimação, outro colega vai dizendo a história clínica e tomar as decisões com muita rapidez. Esse processo, se deve reanimar ou não, deve ser discutido muito antes disso, antes de chegar à equipa de emergência. Deve ser discutido ao longo dos meses em que a doença crónica se foi manifestando, seja uma doença crónica agudizada ou no seu estadio terminal, seja uma doença oncológica. O médico tem o dever de ir discutindo esses assuntos com a família. E muitas vezes, quando isso acontece, fica escrito no processo que, em caso de paragem cardiorrespiratória, não se deve proceder a reanimação. O que acontece, de facto, é que os médicos têm falhado um bocadinho nessa discussão prévia da doença crónica, da doença oncológica, se quando chegar a um estadio já muito avançado da doença, se deve reanimar ou não fica explicitado no processo e, portanto, muitas vezes acabamos por proceder a manobras de reanimação espúrias, digamos assim, que reanimamos o doente, mas sem benefício nenhum para ele, nem para a família, nem para ninguém. O valor da vida humana é central, fala-se muito, é ele que centra as decisões, mas nestes momentos, por vezes, o deixar partir uma vida é um serviço também à dignidade humana. Exatamente. Eu acho que morrer faz parte da vida e devemos deixar as pessoas morrer com dignidade. O excesso de reanimações, muitas vezes, é contraproducente nesse sentido. Aliás, há um ofício do Santo Padre que fala um bocadinho nisso, que não devemos praticar esta obstinação terapêutica. Portanto, a morte faz parte da vida e há que deixar partir as pessoas com dignidade, sem todo aquele parafernália de máquinas e de tubos e de coisas que não trazem benefício nenhum. E, no seu entender, hoje reanima-se em demasia? As pessoas utilizam-se mais esta decisão? Eu tenho essa convicção e essa certeza. Reanima-se muito por vários motivos. Por um lado, os piores será a medicina defensiva, que é o médico, em vez de estar a pensar no doente, está a pensar na sua segurança jurídica e não se quer expor a riscos. E isso é um mau motivo. O médico também está hoje muito pressionado
pelos familiares, pelos inquéritos, pelas acusações de negligência possíveis, e isto pode ser uma reação defensiva. É uma reação defensiva, mas se as decisões forem ponderadas e são tranquilas e, portanto, fará sempre parte da vida dos médicos cada vez mais haver processos de averiguação para aferir se as suas decisões foram corretas ou não e, portanto, esse escrutínio é legítimo e justo e, muitas vezes, até para dar paz às famílias. Portanto, não pode ser esse o grande motivo. O outro grande motivo tem a ver um bocadinho, porque nós, médicos, estamos preparados para salvar vidas. Nós não queremos deixar de reanimar ou não queremos deixar as pessoas morrer, como é evidente. Temos sempre esperança e repare que a longevidade faz com que hoje em dia doentes com uma idade muito avançada e com muitas patologias consigam sobreviver com muita qualidade de vida. Portanto, a linha de decisão entre o reanimar ou não reanimar não é clarinha, muitas vezes é uma linha muito ténue e um médico tem uma frustração sempre grande quando vê um doente partir e, portanto, era aquilo que dizia no início, por impulso nós queremos sempre reanimar. Eu acho que vale a pena fazer aquele compasso de espera para ponderar se deve mesmo ou não. Um médico que é para salvar vidas, como é que se posiciona nesta discussão do momento, que é a da eutanásia? Eu no meu livro falo um bocadinho disso também. Portanto, eu acho que eu pessoalmente não sou contra a eutanásia, até por uma questão de formação médica, mas a eutanásia não tem que fazer parte da atividade clínica. A eutanásia, se alguém entender que é um direito de cidadania, pode-se fazer no domicílio, tomando meia dúzia de comprimidos, provavelmente tomando alguma coisa previamente para não vomitar, e as pessoas morrerão em casa como entenderem. Portanto, eu acho é que na prática médica, um doente quando vai ao médico tem que saber ao que vai. Vai para ser tratado, cuidado, não se pode eutanasiar ninguém. Repare, num cenário de cuidados intensivos, em que há sempre uma situação de risco de vida iminente de todos os doentes aí internados, há todo um conjunto de dispositivos técnicos e máquinas e tudo isso que são assustadores para quem lá entra. Um familiar entra porque já está assustado, porque o seu familiar, o seu ente querido foi acometido de doença súbita, que está em risco de vida, depois vê todas aquelas máquinas e muitas vezes se perguntam, não vão desligar as máquinas? Há uma insegurança grande das pessoas. E, portanto, o médico tem que estar fora disso. As pessoas, quando vão ao médico, têm que saber ao que vão. Para ser tratado, cuidado, não pode ser para correr o risco de ser eutanasiado. Portanto, eu entendo que a eutanásia não deve nunca fazer parte da prática clínica e se alguma vez entenderem que isso é um direito de cidadania, que o façam no domicílio, com a medicação adequada, sem implicações clínicas nenhumas, não é? Portanto, é um problema de decisão das pessoas e não, seguramente, um problema médico. A colocar os médicos a praticar a eutanásia seria geraria uma quebra de confiança, uma confusão na própria geraria seguramente muita insegurança, nomeadamente nos cenários de maior risco de vida, como são os cuidados intensivos. As pessoas têm muitas vezes esse medo e depois nos cuidados intensivos muitas vezes as situações não correm linearmente, são acometidas de uma série de complicações, infecções e complicações da própria patologia que levou o doente aí. Quando, ou se alguma vez a eutanásia fosse legalizada, a insegurança dos familiares é imensa. Eu acho que todas as semanas há algum familiar que me pergunta, mas não vai desligar as máquinas? E quando deixam o familiar lá para a noite e que não estão presentes, pedem mesmo, olha, mas eu posso ligar à noite, não me vai desligar as máquinas. Portanto, essa insegurança é muito, muito grande. E, portanto, há que ter bom senso de deixar os médicos fora disso. Por outro lado, mesmo fora dos cuidados intensivos, numa enfermaria, eu lembro-me de uma situação relativamente recente em que fizeram queixa de mim à direção clínica porque eu queria matar a mãe. E o que é que se passava? Eu, num contexto de analgesia, há diversos fármacos que dispomos, entre eles a morfina, que é adequada, sei lá, se houver uma insuficiência cardíaca importante, pronto. E faz morfina subcutânea, faz parte da boa prática médica. Mas a família entendeu que eu queria matar a mãe. Agora, repare que, e teve todo o direito de se queixar e de haver uma averiguação e de se apurar que, de facto, não era o caso. Mas, portanto, se houver essa porta aberta, seguramente que a relação médico-doente ficará prejudicada. E, por outro lado, nós temos que pensar o que é que aconteceu nos países onde isso acontece, onde isso foi legalizado há mais anos. Vejamos a Holanda, a Bélgica, onde até já há eutanásia infantil. Na Holanda, nomeadamente, cerca de 3% das causas de morte são eutanásia.
Porquê? Porque a eutanásia foi-se vulgarizando e, portanto, nós temos que saber primeiro o que é a eutanásia, que é ativamente matar alguém. E, por outro lado, onde é que isso levou os países onde isso foi legalizado. E, portanto, analisando bem essas situações, eu creio que não poderia nunca ser a favor da eutanásia, está bem? Hoje, os casos que se apresentam para justificar a eutanásia, até como um direito de cidadania, um direito é o sofrimento extremo das pessoas confrontadas com doenças terminais. Há progressos na medicina também em termos de cuidados paliativos, em termos de acompanhamento terminal, para que a eutanásia não surja como algo que seja necessário e que a pessoa possa viver os seus últimos tempos de vida com alguma qualidade, entre aspas, não é? Os cuidados paliativos, nomeadamente em Portugal, têm tido um enorme progresso e pronto, há muito para caminhar. Mas, calhar, passa por aí dar essas respostas antes de partirmos para outras. Portanto, seguramente que é esse o investimento. Do ponto de vista médico, não acho que haja nenhum médico mesmo que tenha ideias mais pró-eutanásia que não entenda que o caminho passa por otimizar muito mais os cuidados paliativos, que é uma necessidade face à realidade demográfica de hoje, não é? Portanto, quanto maior for a longevidade, mais doenças padecerá o doente e mais necessidade de cuidados terá. Mas, caramba, temos que tratar as pessoas, não vamos optar pela via de matamos e pronto, não é? Não posso concordar com essa perspectiva. Acha que há aqui, às vezes, pode haver aqui aproveitamentos económicos também nestas discussões ideológicas, no sentido de abreviar o fim da vida para algumas pessoas, não as ter como peso ou pessoas a consumir recursos económicos das unidades de saúde. Isto levar-nos-ia para um caminho um tanto ou quanto macabro, mas que é legítimo fazer essa questão. Eu não acredito que de uma maneira geral alguém possa pensar assim, mas que depois, analisando a situação a posteriori, que faz várias variáveis económicas e os ganhos económicos que isso traria, seguramente, está bem? Mas não penso que esse seja o ponto de partida. Eu acho que o ponto de partida tem um bocadinho a ver com convicções pessoais e de valores das pessoas. Pronto. Agora, não creio que à partida sejam as convicções económicas puras e duras que a natureza humana é boa. Eu acho que é boa. As pessoas hoje desabituaram-se, digamos assim, perdeu-se um bocadinho o sentido ou a capacidade de integrar a dor e o sofrimento na realidade cotidiana das pessoas. A morte foi-se empurrando para os hospitais, saiu da casa, não é? Das pessoas, a técnica, os progressos da medicina parecem resolver tudo e o cidadão comum, a sociedade foi-se desabituando de encarar ou de saber integrar a dor e o sofrimento na sua vida. A ideia de sucesso, enfim, corre transversalmente em toda a sociedade e, portanto, a morte será um insucesso, digamos assim. Eu penso que tem que haver uma mudança de mentalidades, porque necessariamente que a morte faz parte da vida e, portanto, tem que ser integrada como tal. É verdade que a tolerância à dor é menor, e nós vemos isso, grandes diferenças em termos geracionais na tolerância à dor e pronto, mas pronto, o melhor caminho nem sempre é o mais fácil e, portanto, nós temos que tentar otimizar os meios que temos para dar resposta à dor, ao conforto das pessoas, que também é cuidar, tirar a dor, dar conforto. É tão importante como curar uma pneumonia, está bem? Agora, vale a pena pensar que há muitas respostas para dar, há muitas questões para se pôr muito mais pertinentes do dia-a-dia, como se devemos reanimar sempre ou não. E, portanto, antes de respondermos a isso tudo, não faz sentido pensarmos em eutanásia e coisas... pronto. Porque eu não entendo que necessariamente uma pessoa, por defender a eutanásia, é uma má pessoa, de maneira nenhuma, está bem? Eu acho que as pessoas têm direito às suas convicções. Agora, podem não estar suficientemente informados e é importante ter a ideia do que é a prática clínica e de quais são as preocupações dos médicos e, portanto, eu não creio que, se houver um conhecimento íntimo dessa realidade, se possa pensar dessa maneira. Agora, pronto, os médicos têm a obrigação
divulgar as situações e de falar, porque haverá sempre uma outra situação que correu mal, em que o nível de cuidados não foi o adequado e que a família ficou traumatizada com isso e que pensa que não quer que mais nenhum familiar seja sujeito a isso. Mas não será a regra, está bem? Eu acho que temos um nível de cuidados bom, que seguramente pode sempre melhorar. O nível de cuidados paliativos progrediu-se muito e, portanto, temos um longo caminho para andar, mas numa direção saudável de valorizar a vida humana e de integrar a morte como fazendo parte da vida. Nesta sua missão, que é o exercício da medicina, confrontando-se com grande frequência com estes desafios éticos, como é que vê, avalia a dimensão da espiritualidade no processo clínico, quer por parte do médico, quer por parte do paciente? A fé. Num cenário objetivo de cuidados intensivos, o doente está em coma. Portanto, a espiritualidade do doente não está ali propriamente preservada. Mas a família e os médicos tentamos sempre respeitar as convicções das pessoas, quaisquer que elas sejam. Mesmo que sejam opostas à nossa, desde que isso não violente a nossa consciência, tentamos e temos por obrigação respeitar as convicções religiosas e espirituais de cada doente e de cada família. E tentamos fazer isso, de uma maneira geral, com muita teimosia, digamos assim. Agora, é evidente que para um médico ter convicções religiosas ou não é relevante, mas eu acho que há situações que, independentemente de ter convicções religiosas ou não, são sempre duras. Não, sei lá, nos cuidados de vida, onde vem parar os acidentes, em que pessoas muito jovens sofrem acidentes graves e que não se consegue salvar e, portanto, tenha espiritualidade e convicções religiosas ou não, faz sempre pesar um bocadinho e é duro de digerir a situação e é muito duro de ir dizer a um pai que lhe morreu o filho e, portanto, essas situações, independentemente de ter convicções religiosas ou não, fazem parte da natureza humana, são duras, as perdas são muito difíceis de gerir e nós temos muito respeito pelas pessoas pelos doentes, antes de mais, e pelas suas famílias e dos momentos mais duros é isso, é comunicar uma perda a um pai, a uma mãe, a um marido, Portanto, se depois a espiritualidade, eu penso que nos ajuda no nosso aconchego depois para conseguirmos superar estas situações. Exatamente por isso, porque eu acho que a morte, fazendo parte da vida, não pode ser encarada como uma perda e pensar no dia a seguir ter energia para estar otimista e para tentar tratar de vidas, não é? Porquê é que decidiu escrever este livro, colocando aqui as suas inquietações, também o fruto da experiência, dos confrontos éticos que foram surgindo na sua vida de médico? É assim, eu entendo aí que ilustrar com uma série de histórias clínicas verídicas, todas elas, quais são os dilemas éticos que o médico intensivista vai tendo ao longo de um dia de trabalho, eu tentei uma linguagem clara para que fosse decifrável por toda a gente, não técnica, e para perceber porque é que um médico deve pensar na vida, não tem muita dificuldade em aceitar qualquer processo ativo de matar um doente, portanto a eutanásia, portanto esses dilemas éticos no dia-a-dia de um médico, porque é que nós os entendemos com tanta clareza e porque é que temos de ter ideias muito organizadinhas sobre isso. Agora, é importante tentar não deixar isso nos hospitais e nas faculdades e que o vulgar cidadão tenha acesso a essas histórias e que entenda porque é que o nosso processo de pensamento é este e porque é que defendemos a vida assim de uma maneira... É muito importante que os médicos queiram defender muito a vida para a sociedade. Esta é uma dimensão trabalhada entre o corpo clínico, entre os médicos, as questões éticas, morais, digamos assim, não ligadas propriamente a esta ou aquela religião, mas há partilha, há diálogo, há debate, há formação, digamos assim, para estas questões. É assim, a nível universitário, eu também já acabei há alguns anos o curso, há 30, mas não havia nenhuma disciplina de bioética. Hoje em dia há bioética nas faculdades, mas a bioética é discutida diariamente pelos médicos. Houve aquele principalismo do Charles and Beauchamp, que definiu aqueles 4 princípios básicos de não fazer mal, fazer o bem, de justiça e de autonomia do doente.
em que nós os utilizamos diariamente, exatamente nas decisões de fronteira, nas decisões borderline, em que não se pondera sempre só os critérios clínicos puros e duros, pondera-se sempre também os critérios éticos, porque em cuidados intensivos tem que se ponderar isso. E, portanto, no dia-a-dia nós discutimos, usamos muito esses 4 princípios, quanto a mim têm sempre as suas, vamos lá, insuficiências, mas foi uma maneira muito ágil de tornar possível a discussão ética. Nós acreditamos que a decisão clínica, a decisão clinicamente mais correta, será também eticamente mais correta, mas nem sempre é assim. E, portanto, quando assim não é, quando a decisão ética não coincide com a decisão clínica, pomos à discussão. E, de uma maneira geral, como ninguém é dono da verdade, essas grandes discussões nunca fazemos sós, nunca é um médico ou 2, fazemos sempre na equipa, na visita da manhã, em que está a equipa toda, multidisciplinar, para tentarmos marginar o erro, está bem? E quando, seguramente não marginamos sempre, não é? Seguramente que erramos, mas quando há dúvidas de um dos séniores, a decisão não é tomada. Sei lá, a decisão de suspender medidas, que um doente Nunca é uma questão fechada, é sempre uma questão em aberto e o contributo de todos acaba por ser essencial. Fundamental, fundamental. Dr. António Maia Gonçalves, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós. Muito obrigado, e fica então esta proposta deste livro, Reanimar, que nos traz também à reflexão tantas questões tão importantes como são esse confronto da ética e das decisões do dia-a-dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Reanimar, um livro do Dr. António Maia Gonçalves, mas também um itinerário de reflexão ética e moral que nos aponta um caminho que não esquece a dignidade do ser humano. Eu termino a lembrar que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, quando forem 22h45. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.